Oi, pessoal, estamos aqui, seguimos diretamente do Congerre, o maior congresso de gestão e recursos humanos do interior. A gente está aqui no Papo de Bar, o podcast em parceria com o podcast Sucesso à Brasileira, falando com pessoas que fazem a diferença. E tem aqui um dos patrocinadores que é a Compliance Partners. Eu passando ali, comecei a conversar com um casal muito simpático que deu liga rapidamente, falamos de assuntos comuns que eu também gosto. Tenho o prazer de receber aqui a Cris da Compliance Partners. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Adorei o convite de participar de um papo de bar. Muito legal. O que você está achando do evento, Cris? Bom, é a primeira vez, né, que a gente participa de um evento desses como patrocinadores e eu estou achando sensacional. Os temas estão super atuais, os palestrantes excelentes, uma super energia e o pessoal vai e nos visita. Está sendo muito legal, está sendo realmente muito especial para nós. Que bacana. E Cris, o que te move hoje? Bom, a gente escolheu essa camiseta, gente, não é à toa, tá? Então, são pessoas, cultura, respeito e integridade. E necessariamente nessa ordem, Celso. Aham. Então, assim, o que me move como profissional de compliance, depois eu te conto um pouquinho mais dessa minha carreira, Sim. mas são as pessoas, porque eu percebi o seguinte: compliance é feito para pessoas, pelas pessoas. Se as pessoas não entendem a norma fica lá no papel. É uma abordagem bem diferente, né, Cris? Que quando eu escuto compliance, eu aqui leigo, desculpa, penso em regras, né? E você está falando que não, que compliance começa com pessoas? Exatamente, porque assim, embora seja aparentemente um conceito mais novo, eu venho vendo essa evolução. O compliance, em algum momento, ele realmente começou mais pelos controles, pelas normas. Então, o teu entendimento está certo, Aham. mas ele veio evoluindo ao longo dos tempos e as próprias leis agora estão dizendo que o programa de integridade, que é o que a lei brasileira fala, ele tem que servir para criar uma cultura de integridade. Aham, entendi. Então, quem cria a cultura? Quem É. está no centro da cultura Uhum. são as pessoas. É. Entendi. E aí tá bom, pessoas e tem a ver com a cultura da empresa. Aí tem mais duas coisas na sua camiseta que é Respeito respeito e e depois integridade. integridade. Respeito, óbvio. É. Mas por que tá tão destacado assim? Então, porque, primeiro, a gente tem visto hoje assim, infelizmente, a gente tem visto uma explosão dos casos de burnout, de assédio, assédio moral, assédio sexual. Então, para mim, quando você cria numa organização um ambiente de respeito, você, de uma certa forma, dá uma resposta a essa sociedade que te manda, muitas vezes, essas violências que acontecem do lado de fora e se reproduzem dentro da empresa. Então, na minha cabeça, não tem como você falar em integridade numa empresa que não haja respeito pelas pessoas. Sim, sim. Porque as pessoas elas percebem, a É, empresa vem e fala, a gente aqui faz o certo, e ela está observando, por exemplo, um chefe assediando um funcionário. sim. Na cabeça dela, tem aquela frase que eu adoro, que diz, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Ela está vendo uma atitude errada, então ela não Sim. acredita naquela cultura. O compliance officer pode ser o melhor do mundo, pode fazer o Aham, melhor trabalho, não vai colar. sim. Essa falta de respeito que você falou que a gente tá vendo em muitos casos, ela acontece é, porque hoje as pessoas estão incomodadas ou ela tá acontecendo mais? Ou antes acontecia e ninguém falava? Eu acho que antes acontecia e ninguém falava, e as pessoas agora elas têm mecanismos para falar. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, um trabalho muito forte para preparar as empresas para terem um canal de denúncias que funcione. A tecnologia, ela vai até um ponto. Você vai É. lá, hoje, graças a Deus, as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, tem canais Aham. excelentes, né, com inteligência artificial e tal. Mas não adianta, porque as pessoas elas precisam acreditar, em primeiro lugar, elas têm que ter confiança de que aquilo que elas estão falando vai ser ouvido pela Ah, certo. empresa. Sim. E segundo, que a empresa vai ouvir com respeito, com sigilo, vai investigar com imparcialidade, ela vai dar uma resposta adequada, ela vai usar a mesma medida para, vamos dizer, condutas iguais, medidas iguais, e não vai passar a mão na cabeça de uns enquanto outros são punidos. Sim. Então todo esse trabalho, ele exige um conhecimento técnico, exige estrutura, existe política, exige, processo, exige muito treinamento, e é o que a gente faz, né. Entendi. Então é um dos trabalhos que a gente faz lá, é uma das saídas
para lidar com essas violências aí que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Ah, entendi. A Compliance Partners faz isso, faz essa sensibilidade, Também, faz também essa história, não só isso. também. É. Então a gente começa, todo programa de integridade, ele começa com mapeamento de riscos. Aham, Não tem empresa igual. aham. Mesmo que atuem no mesmo setor, na mesma cidade, elas têm necessidades diferentes, perfis diferentes, riscos diferentes e tal. A gente tem que entender quais são esses riscos. Daí a gente vai trabalhando esses riscos e o programa de integridade nada mais é do que um sistema de gestão de risco. Aham. Só que quem está no centro disso são as pessoas. Então, o nosso Entendi. foco, o nosso olhar é muito para pessoas. Muito bacana. Achei muito legal com essa história assim e aprendi que, né, que falar de compliance não vamos só ficar falando de regras e Não, de vamos outras falar de coisas, gestão de risco, de gestão de risco e trazer mudança de comportamento. mudança de comportamento e pessoas junto aqui. Você É. sempre fez isso, Cris? Eu sou advogada por formação, compliance officer por paixão. Eu me formei há mais tempo do que eu gostaria de admitir em direito. Deixa pra lá. Deixa para lá. Deixa Mas pra o lá. compliance ele veio para minha vida muito cedo, no início da minha carreira. Ah, sim. Muita gente acha que o compliance começou no Brasil em 2014, com a Operação Lava Jato, mas, na verdade, as regras de compliance elas vieram muito antes. Então, eu já lido com compliance desde 97. Bastante. E aí eu vinha Bastante, que legal. equilibrando os dois pratinhos, jurídico e compliance, e nos últimos anos me dedicando exclusivamente para compliance. Para compliance. Bacana. Você acha que a gente vai estar num outro patamar de as empresas brasileiras mais adequadas e mais com compliance implementado nos próximos anos? Não tenho dúvida disso, não tenho, assim, absolutamente nenhuma dúvida. E a gente vê esse caminho acontecendo, começou nas multinacionais, começou mais no setor financeiro, setor da saúde, que são setores mais regulados, né? Mas, na verdade, quem regula as empresas é a sociedade. Então, na medida que evoluem as expectativas da sociedade, necessariamente as empresas têm que evoluir. Sim. Porque tem tudo a ver com a reputação delas. Aham. Então, assim, as empresas estão vindo. E as empresas do interior hoje são um belíssimo mercado. Sim. Porque elas acompanham esse movimento e protagonizam, em muitos casos, Aham. iniciativas muito legais de compliance. Sim, muito bacana. Muito bacana. E para quem olha para você, assim, a Cris, uma pessoa que... e eu sei que você faz muitas palestras, você tem todo uma moral muito alta nesse mercado. Para quem olha para você e fala, pô, quero seguir esse caminho, que dicas você daria para o sucesso dessas pessoas? Entenda de gente, vai estudar neurociência, vai aprender a se comunicar, vai fazer um podcast, né? Vai trabalhar com um comediante. Recentemente eu fiz uma parceria com o Bruno Romano, que é um comediante super bacana, faz stand-up comedy, e a gente falava sobre isso. A gente precisa ensinar o compliance officer a deixar o compliance legal. Uma das frases que a gente está usando aqui no Congresso é descomplicando o compliance, porque, pelo amor de Deus, né? Às vezes falar compliance já é difícil, né? Eu acho que tinha que encontrar uma palavra ou uma frase para trazer o compliance para alguma coisa mais amistosa em português. Então, posso te dar um exemplo? Pode. Muito legal. Eu entrei numa empresa já há alguns anos e aí eu tinha um desafio muito grande, porque era uma empresa grande em 5 países e mais de quase 20 mil funcionários e tal. E eu pensava, como é que eu vou falar de compliance para essas pessoas todas, né? Em todos esses países, em todas essas unidades e tal. E eu fui fazer a minha integração na operação da empresa, porque eu gosto de conhecer a operação, saber o que as pessoas vivem ali na prática. E aí, no meio da minha integração, a pessoa falou assim, mas você vai ter um cargo complicado, né? Era Ethics and Compliance Director, sabe? Assim, aquele cargo, como é que você vai explicar? E ele falou, me explica. E a gente ouviu hoje numa palestra, né, a importância de escutar. E a pessoa foi curiosa e falou, me explica. E quando eu expliquei, ele olhou para mim e falou assim, entendi, então quer dizer que você é a dona Norma? Eu falei, cara, o cara é um gênio de marketing. E ali nasceu uma ideia. Eu falei assim, eu vou levar a dona Norma para falar de compliance para essas pessoas. Que então, legal. não era a Cristina que aparecia, era a Norma, a gente criou. Depois a gente tirou dona para deixá-la mais jovem, mais amistosa, assim. Mas é a Norma. É a Norma, e funciona em português, funciona em espanhol. Então a gente criou a hashtag Se Liga na Norma. E as pessoas compraram tanto essa ideia. Muito legal. Então tem como descomplicar? Não, É só ouvir as pessoas. Tem. E eu acho que eu tenho conversado com tanta gente de compliance
E tenho sempre dado essa provocada. Eu falo assim, pessoal, o marketing precisa achar. Até agora é a mais brilhante que eu achei. A Norma, quer dizer, claro, no ambiente de uma empresa. A dona Norma, a Norma, porque senão já dá um certo receio, compliance. A gente vem de uma época que há 20 anos atrás, isso era uma coisa muito chata. Fala assim, nossa, o compliance chamou. Que medo, né? Pô, o compliance chamou, falando... É que nem quando a sua mãe fala, em casa a gente conversa. Era isso, o compliance fala, chamou. Eu trabalhei em multinacionais gigantes, que, pô, o compliance quer conversar com você. Eu falei, ferrou, foi algum colaborador, alguém tem algum problema. Tá precisando de uma suavizada nisso, né? Não, e você falou uma coisa certa, assim, quando o compliance chama, então é uma segunda dica que eu dou, que você me perguntou que dica que eu dou para quem quer atuar nessa área. Esteja presente falando com as pessoas sempre, frequentemente, vai a campo, vai, sabe, o vendedor passa o dia inteiro no carro, pega o carro junto do vendedor, vai junto, vai para a fábrica, vai para a loja, vive a realidade daquelas pessoas e as pessoas começam a naturalizar conversar com você, conversa com os líderes. Sim. Nós já estamos final de março, acabou já o primeiro trimestre. Pois é. Eu aposto que tem gente que ainda não marcou uma reunião regular, por exemplo, com os líderes da empresa, para sentar e perguntar, e aí, quais são os teus principais projetos? Onde que eu posso te ajudar? Se coloca como uma pessoa que vem para ajudar e que faz parte daquela organização. Aí as pessoas vão desmistificando o medo. Não precisa chamar só na hora do problema, né? De chamar lá, temos um problema. Pelo contrário, eles começam a te chamar para tudo. Eles começam a dizer assim, vem para o meu treinamento, vem conversar com a minha equipe, vem dar uma olhada aqui. Então, esteja presente, mostra a boa vontade. Muito legal. E você, Cris, como é que você equilibra a vida pessoal e profissional? Bom, primeiro que é tudo misturado, né, gente? Eu e o meu marido somos sócios da consultoria. Então, assim, a gente acorda e dorme falando de compliance. O nosso filho, que graças a Deus foi para outra área, ele é artista, ele desenha mangá e tal. Mas ele também já tem uma visão muito clara de compliance no mundo, sabe? Ele percebe as notícias, já fala, mãe, olha só, isso aqui teve um conflito de interesse. Olha, mãe, isso aqui não tá legal e tal. Então, assim, a gente conversa muito, a gente gosta desse tema. Eu acho que esse tema é um tema que faz parte da vida de todo mundo, sabe? Conversar sobre ética, conversar com os filhos da gente sobre integridade, sobre os nossos valores, isso faz parte. Então, assim, o equilíbrio é mais ou menos tudo junto misturado, tá? Mas a gente tem que também saber parar. Às vezes a gente tem que falar, agora eu preciso desconectar, quero... Não vamos falar de compliance hoje. Não vamos falar de compliance hoje. Tudo menos compliance. Né? Nunca me chame de Dona Norma, por favor. Não me chame de Olha, esse apelido não pegou, viu? Não pegou, mas é bom o apelido. Fica a dica aqui. Às vezes, nessa empresa que eu trabalhava, o pessoal olhava para mim e falava assim, você não é a Dona Norma? Daí eu digo assim, não, eu sou a mãe dela. Eu sou a mãe dela. Muito legal. Cris, muito bacana. Alguma mensagem para quem está assistindo a gente aqui? Gente, acreditem, compliance pode ser muito legal. Se você não está vivendo essa realidade ainda, exija, fale. Gente, me traga um treinamento que me interesse, que me ensine o que eu tenho que fazer na prática. Porque é nosso dever mesmo, trabalhando nas empresas, levar essa onda positiva para a sociedade, sabe? Muito legal, ótimo, um papo de bar muito bacana. Muito bom. Você é um super sucesso brasileira, vamos também falar sobre isso depois outras vezes. É isso, pessoal, como sempre vai ter como encontrar a nossa convidada aqui nas redes sociais, da Compliance Partners, da Cris, para quem quiser mais informações. Seguimos no evento aí. Obrigada. Obrigado você, Cris.